Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e nós estamos aqui direto do espaço Boas Novas, no culto Boas Novas. Nós louvamos a Deus mais uma vez por estarmos juntos, louvamos a Deus pela sua vida, pela esperança que Deus tem plantado e colocado nos nossos corações. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti. Essa é a esperança e a exposição do salmista diante de Deus. Eu quero, no nome de Jesus, fazer uma oração por você, para que Deus, pela graça e misericórdia, Ele esteja nos abençoando na ministração e na exposição da sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós queremos glorificar o teu nome. Mais uma vez, ó Deus, queremos exaltar o Senhor, agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso, ó Deus, o Senhor tem sido gracioso, o Senhor, ó Pai, tem nos abençoado. E nessa hora, Deus, que vamos ministrar a Tua palavra, rogamos ao Senhor, que o Senhor alcance mente e coração, ó Deus, das pessoas que estão vendo e nos ouvindo nesta hora. Ó Deus, e também em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração, seja, ó Deus, conforme a Tua palavra, conforme as Escrituras. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus.
Amém e amém. Queridos, nós temos feito uma série de exposição ou de exposições na primeira epístola de Pedro. Nós vamos fazer mais 2 sermões. Eu quero ministrar hoje 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao versículo de número 4, que diz assim a palavra de Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade de ministração da palavra de Deus. Nós temos deparado neste momento de pandemia, nesse momento de aflição que todos nós estamos vivendo, algumas coisas que têm sido ditas, algumas coisas que têm sido feitas por líderes religiosos. Talvez nesse momento, com certeza, talvez não, com certeza nesse momento você tem esperado mais de líderes e pastores. Talvez aquele líder, o pastor líder que você tem acompanhado, e de repente ele começa a ter posturas, ações e atitudes que têm entristecido o seu coração. Mas eu quero também dizer no nome de Jesus que nós temos muitos líderes, pessoas, pastores, homens de Deus, que têm orado, que têm batalhado, que têm labutado pela propagação do Evangelho, pela pregação da palavra, pela exposição das Escrituras. Homens, mesmo em lutas, mulheres também, mesmo em lutas, dificuldades, aflições, sofrimentos, mas têm sido fiéis na prática, na exposição da palavra, e têm, de uma maneira ou outra, têm tentado alcançar as suas ovelhas, tentado alcançar com sinceridade, com desejo de servir, têm buscado pelas mídias, redes sociais, pregar a palavra de Deus, alcançar e pastorear as suas ovelhas. O que nós temos nesse contexto aqui da palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele está chamando os seus ouvintes, os seus leitores, os crentes aos quais ele estava escrevendo, um chamado à responsabilidade, e ainda, mesmo que em meio ao sofrimento, como nós percebemos e nós temos visto desde o capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Pedro falando aos amados irmãos, falando de lutas, de provações, falando de tribulações, de aflições, e o tema principal da carta de Pedro é falar de sofrimento, mas é também falar de esperança nos diferentes âmbitos da vida, seja no ambiente social, fora de casa, na sociedade também, no ambiente familiar, nos relacionamentos. O apóstolo Pedro tem trazido essa palavra de esperança que mesmo em lutas, dores, aflições e tribulações, mas ele tem trazido uma palavra gloriosa da presença bendita, maravilhosa de Jesus Cristo, e da permissão de Deus, e da soberania de Deus, e do poder de Deus, e do guardar de Deus, mesmo nessas situações e momentos de dificuldades. Então eu quero, assim, olhando para esse texto, eu quero dialogar com os queridos acerca do tema líderes segundo Deus. Então, como nós podemos, à luz da palavra de Deus, entender quem são os líderes segundo Deus? O primeiro argumento que nós podemos destacar está no versículo 2, ou seja, ele pastoreia o rebanho que Deus confiou com disposição e não de má vontade.
Aqui é interessante esta imagem do pastor, é uma imagem que é comum no Antigo Testamento. E é interessante, é importante lembrarmos que a figura do pastor, no contexto veterotestamentário, era um contexto de que era um serviço de menor importância, era um serviço de menor significado. E se você olha para as Escrituras, quando José traz a sua família de Canaã e quando ele vai se apresentar ao faraó, antes de ir até faraó, ele diz aos seus irmãos para que falassem que tipo de serviço que eles exerciam. Não é porque pessoas que trabalhavam com o rebanho, eles eram abomináveis diante dos egípcios. Então percebe, mas é justamente essa figura desprezada, justamente essa figura de menor valor, é que Deus usa para dizer quem Ele é, no sentido de que mesmo aquela pessoa que é no serviço do pastor, do pastoreio, mas o pastorado, o que significa o pastoreio daqueles homens, porque a palavra de Deus diz, o pastor é aquele que alimenta a ovelha, ele cuida da ovelha, ele protege a ovelha. Então essa figura, embora seja figura para as pessoas, a figura desprezível do pastor, mas no sentido, no significado do pastoreio, é a figura que traz a imagem de Deus, traz a imagem de Jesus Cristo. Também na palavra de Deus, no Salmo 95, diz que nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor. Nós somos criações de Deus. Então, nesse sentido, por exemplo, a palavra de Deus no Salmo 23, versículo de 1 a 4, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor meu Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Ainda há mais um outro texto, Isaías 40, verso 11, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Então, queridos, esse é o verdadeiro pastor segundo Deus, pastoreia o rebanho que Deus confiou pastoreia com disposição e não com má vontade. Então, percebam isso, queridos, que é isso que você precisa encontrar, entender, é isso que o apóstolo Pedro está exortando aqueles que são líderes. Portanto, olhe para o seu pastor como alguém que precisa ter essa disposição, que precisa ter essa boa vontade, e nós, pastores, precisamos entender que Deus nos chamou para pastorear o rebanho, conforme a palavra de Deus diz em Atos capítulo 20, para pastorearmos o rebanho que Deus comprou com o seu precioso sangue, com o precioso sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o segundo argumento, o líder, o pastor, segundo o coração de Deus, conforme o texto, pastoreia não por ganância, mas com o desejo de servir. Deve realizar a obra divina no espírito correto e sem motivos gananciosos. Essa ideia de sórdida ganância significa lucro econômico, não que seja uma proibição contra a justa remuneração, mas contra o amor pelo lucro e o abuso ao ocupar cargo de confiança. Então percebam isso, queridos, em nome de Jesus, que o apóstolo Pedro está exortando para aqueles que pastoreiam, não venham pastorear com sorte de ganância, espoliando as ovelhas. E a palavra de Deus diz que há pastores, no Velho Testamento, por exemplo, está dizendo, usando a figura do pastor que cuida da ovelha, dizendo que ele tira a lã, que ele pega a carne, mas ele não cuida da ovelha, ele não pastoreia a ovelha, ele não cura, ele não vai atrás da ovelha que se perdeu. Então, amados, no nome de Jesus, o apóstolo Pedro está trazendo essa séria exortação
para aqueles que são líderes. Portanto, em nome de Jesus, a esperança que nós temos no nosso coração, a esperança que temos em Jesus Cristo, é que você seja pastoreado por um verdadeiro pastor, por um pastor que cuide de você, por um pastor que ama a sua vida, não um pastor que quer espoliar você, que quer ter lucro sobre a sua vida ou enriquecer às custas da sua vida, no nome de Jesus. É interessante que a palavra de Deus não está proibindo que alguém possa, ou o pastor possa, ou o líder possa ser sustentado pela igreja para desenvolver o seu trabalho. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, verso 14 diz assim: assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. O apóstolo Pedro também ensinando a igreja de Éfeso, por meio de Timóteo, falando a Timóteo, ele diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17, verso 18, diz assim: os presbíteros que fazem o bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo, e diz ainda, o trabalhador merece o seu salário. Eu quero, no nome de Jesus, dizer isso para você. Você não é dono do seu pastor. As suas ofertas e os dízimos que são trazidas não significa que o pastor é seu empregado ou que o pastor é seu funcionário, mas, por outro lado, também significa que o pastor não deve ser aquele que vai explorar a igreja, que não vai explorar as suas ovelhas, mas em nome de Jesus nós precisamos compreender e entender que os pastores são líderes que precisam primeiramente exercer o seu ofício com disposição de alma, boa vontade e de coração, mas ele precisa do sustento para honrar os seus compromissos e para estar cuidando também da sua família. Todos nós, você na sua casa, você no seu lar, também você recebe o sustento do seu trabalho para dignamente cuidar da sua família. Mas eu quero, no nome de Jesus, desafiar aos falsos pastores que Deus há de trazer sobre você o juízo dele, a mão dele, porque ele é o supremo pastor, o qual eu e você devemos prestar contas. Jesus Cristo morreu para salvar as suas ovelhas, para buscar as ovelhas perdidas, para buscar a desgarrada, para curar aquela que se machucou. Deus tem misericórdia. Em último lugar, pastor, segundo o coração de Deus, conforme o texto, pastoreia não como dominadores que foram confiados, mas são modelos. Aqui o apóstolo Pedro traz uma séria advertência, em especial ao autoritarismo, sobre o qual a liderança cristã tenta envolver algum direito de senhorio, tratando as ovelhas como propriedade ou tratando as ovelhas como posse sua, mas o apóstolo Pedro está dizendo o contrário. Está dizendo que o pastor, ele não age como dominador daquilo que foram confiados, mas ele age como modelo, ele age na perspectiva de ser servo. E é isso que os discípulos aprenderam de Jesus, é isso que Pedro aprendeu de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 42, quando diz: então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Em vez disso, os líderes espirituais devem trabalhar por meio do exemplo, sem se esquecer que Jesus é o supremo pastor. Então percebam, queridos, que os governadores e povos é que dominam sobre as outras pessoas. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Então o que Jesus está dizendo, que os líderes então, ele deve ser servo dos outros, aquele que quer ser o maior deve ser o que serve. Então, queridos, esse é o argumento do apóstolo Pedro, que aprendeu com Jesus Cristo. E ele traz essa séria advertência. Quais as aplicações que eu quero deixar para você nesta hora, na exposição da palavra? Em primeiro lugar, sempre que há posições de autoridade
O coração é pecaminoso e tentado a se inflar de orgulho e egocentrismo. De fato, nós, líderes, ou aquele que exerce liderança na igreja, ou que exerce liderança em qualquer lugar, corre o risco, por causa do coração pecaminoso, por causa das tentações, corre o risco de inflar o seu orgulho e de ser uma pessoa egocêntrica. Mas em nome de Jesus, com o coração segundo Deus, nós teremos uma boa vontade, nós teremos um coração guardado, sustentados por Deus, para pastorear conforme o coração de Deus, conforme a vontade de Deus. Em segundo lugar, aqueles que ocupam um ofício ou posição de autoridade na igreja precisam ter cuidado para não se tornarem dominadores dos que vos foram confiados. Terceiro e último lugar, quando se manifestar o Supremo Pastor, aqueles que foram fiéis ao seu ofício receberão a imperecível coroa da glória. Esse é o argumento final do apóstolo Pedro, que diz que nós temos que prestar contas ao Supremo Pastor, e esse Supremo Pastor há de trazer os galardões àqueles que foram fiéis. E ainda, nesse sentido de argumento, o apóstolo Pedro, no versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então entendam, queridos, a nossa glória não está aqui. Aquilo que nós fazemos e os méritos que temos no sentido de receber bênção de Deus, aliás, mérito nenhum nós temos, mas tudo aquilo que nós fazemos, nós não precisamos e não queiramos e não devemos exigir de receber aqui. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que na revelação de Jesus Cristo, nós estaremos com Cristo e Cristo há de galardoar a todos conforme a sua vontade, determinação e graça. Então, em nome de Jesus, você pastor, Deus proteja o seu coração e olhe para a ovelha como Jesus Cristo olhou para a ovelha quando ele desceu do barco e viu as ovelhas. Aí ele diz a Bíblia que Jesus Cristo ficou profundamente compadecido por causa das ovelhas, porque eram ovelhas cansadas, exaustas, que não tinha pastor. E você que é ovelha, ame o seu pastor, cuide do seu pastor, porque ele tem o trabalho, a responsabilidade de alimentar você pela palavra, pelo exemplo. Ele está também para te servir e todos nós somos servos uns dos outros e a Igreja de Jesus está aí para servir a comunidade, está para demonstrar o amor de Cristo ao mundo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado por este momento, por esta hora. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor a cada dia levante pastores segundo o coração do Senhor. Ó Deus, homens comprometidos com a Tua palavra. Ó Deus, homens que amam o Senhor. Homens, ó Deus, que se preocupa com o rebanho do Senhor, com o rebanho que o Senhor Jesus confiou a cada pastor. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor abençoe a esposa, abençoe os filhos de cada liderança. Ó Deus, também a minha oração, Pai amado, que o Senhor abençoe todas as famílias, todos os lares, ó Deus, onde o esposo, a esposa tem lutado, batalhado para o sustento da sua casa, da sua família, ó Deus, que em nome de Jesus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, Deus, o Senhor guarde, o Senhor abençoe, o Senhor sustente cada lar, sustente e abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja Deus pela sua vida. Nós iremos, nesse momento, ouvir mais uma canção, e após essa canção eu quero orar por você.
naquela cruz, e todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa, Ele cortou, Ele me lavou. Cantei! E onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Ele carregou aquela cruz, Ele suportou aquela cruz, e todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa, Ele suportou, Ele me lavou. E onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça, graça. Yeah! Não há mais condenação, estou em Cristo, Cristo, Cristo. Cantei! Não há mais condenação, estou em Cristo, Cristo, Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou. Eu canto, onde abundou o pecado. Levante as suas mãos essa noite e declare isso. Onde abundou o pecado, eu canto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, 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 oh. Ó Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Vamos fazer a oração final. Eu quero orar por aquelas pessoas que têm colocado seus pedidos de orações ali no Facebook, na minha página do Facebook, na página Boas Novas. Eu quero orar por você. E assim estaremos terminando. Pai, em nome de Jesus, esses queridos, amados, ó Deus, que têm colocado os seus nomes para receber oração, a minha oração, ó Deus, que o Senhor as abençoe, ó Deus, que o Senhor as sustente, que o Senhor guarde cada uma delas, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, ó Deus, que o Senhor abra as portas, ó Pai, os tratamentos que cada um tem feito, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que a Tua graça, cada dia em Cristo, seja derramado abundantemente. Ó Deus, que a graça de Jesus, o amor do Senhor o Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre meus irmãos e minhas irmãs, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, não se esqueça, todo sábado às 18 horas, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, pela Goiás é Mais TV. E no domingo, também às 18 horas, pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas, direto aqui do Espaço Boas Novas. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.